Bom, pessoal, dando continuidade ao vídeo anterior, a segunda parte, na primeira parte do vídeo foi falado sobre o simbolismo do sacrifício. Bom, no trecho do livro Estudos Alquímicos diz o seguinte: traz um outro simbolismo. O dragão, isto é, a serpente, representa a inconsciência primordial, pois este animal, como dizem os alquimistas, gosta de permanecer in cavernis et tenebros locis, ou eu acho que isso aqui tem outra língua, mas significa em cavernas e lugares escuros. Esta inconsciência deve ser sacrificada. Só então poder-se-á encontrar a entrada para a cabeça, isto é, para o conhecimento consciente. Aqui ocorre de novo a luta universal do herói contra o dragão, em que cada vitória o sol nasce, isto é, a consciência se ilumina e constata, como diz o sismo, que o processo de transformação se dá no interior do templo, ou melhor, na cabeça. Bom, como vocês podem ver, aqui existe um outro simbolismo exatamente dos conteúdos que são encontrados lá embaixo, né, no inconsciente, que é representado pela simbologia do dragão e da serpente, no qual aqui ela precisa ser vencida, ou seja, precisa ser sacrificada. Novamente, trata-se do mesmo assunto, porém a gente vê que são outros símbolos que significam praticamente quase a mesma coisa, falando sobre os conteúdos do inconsciente, né? Desse inconsciente coletivo. Como eu disse no vídeo anterior, apenas pelo fato de sermos humanos, nós compartilhamos da inconsciência da humanidade, ou seja, uma parte da nossa alma, da nossa psique jaz mergulhada no inconsciente coletivo. É necessário trazer esses conteúdos para a luz da consciência, mas eu acredito que esses conteúdos do inconsciente coletivo, nós vivemos eles através das nossas experiências humanas. Todos os nossos relacionamentos, quer seja de pai, mãe, filho, parente, de relacionamentos amorosos, de amizades, enfim, qualquer tipo de relacionamentos, nós estamos vivendo, de certa forma, os reflexos dessa inconsciência do inconsciente coletivo. Isso acontece de que forma? Quando não compreendemos, por exemplo, quando nós ficamos presos aos complexos, aos traumas, quando culpamos o outro pelo nosso sofrimento, enfim, quando estamos apegados a algum complexo materno, por exemplo, né, que Jung fala sobre o complexo materno, são exemplos da inconsciência que nós vivemos quando a gente não compreende, quando não conseguimos superar traumas da infância, por exemplo. Então, tudo isso representa ao inconsciente pessoal, mas também o inconsciente coletivo, de certa forma. Bom, mas não só isso, também é como a nossa relação com o nosso eu, ou seja, com a forma como nos enxergamos, como compreendemos a nossa própria individuação. Bom, a descida ao inconsciente, eu acredito que não é algo que se faça voluntariamente, ou seja, de livre e espontânea vontade. Pelo contrário, a gente tende a fugir do nosso inconsciente, né? Do nosso inconsciente pessoal e muito mais ainda do inconsciente coletivo, que é uma camada muito mais primitiva, mais arcaica da psique humana. Mas o que eu pude notar é o seguinte, que existe um fator aparentemente externo que faz com que o ser humano ele se volte para dentro de si. Jung chamou isso de regressão da libido, ou seja, a energia psíquica volta-se para dentro. Geralmente é algum fator externo, ou pode ser a perda de um ente querido, a perda de um trabalho ou um divórcio. Eu acredito que há sempre uma coisa externa, aparentemente, né, que faz com que esse ser humano ele comece a olhar para dentro de si e buscar por respostas.
Uma coisa que pude notar é o seguinte, que existem, vamos dizer assim, determinados momentos da vida da pessoa que isso vai acontecer. É algo que a gente já consegue ver por algumas informações. Por exemplo, quando o Jung ele teve o confronto com seu inconsciente, isso foi em 1913. Ele diz que foi um trabalho que se estendeu por longos anos e que só depois de mais ou menos 20 anos ele chegou a compreender em linhas gerais os conteúdos que ele conseguiu captar, né, do inconsciente. Mas uma coisa que eu pude notar é o seguinte, que em 1913 estava acontecendo o retorno dos nodos lunares do mapa natal do Jung. Ou seja, o Jung tinha o nodo sul em Libra e o nodo norte em Áries. E era exatamente o momento em que os trânsitos desse eixo estava acontecendo. Como o que está acontecendo hoje, né? Nós estamos exatamente também no mesmo eixo, né? Do nodo sul em Libra e a humanidade tendo que ir em direção ao nodo norte em Áries. Ou seja, o Jung ele estava passando por um momento muito importante na vida dele, era uma virada de chave, né, na verdade. Pelo que eu li no livro Memórias, Sonhos e Reflexões, eu pude perceber que foi exatamente, ou foi próximo, se eu não me engano, do momento em que ele teve o rompimento, né, com Freud e ele se viu meio que sozinho, né, nessa jornada dele. Ele tinha, eu acho que 33 anos, entre 33 e 35 anos, quando isso ocorreu. E foi justamente nos 2 anos que aconteceu esse eixo nodal entre Libra e Áries. E dali por diante ele teria que, vamos dizer assim, seguir sozinho, né? Ele mesmo relata isso no livro. Só que eu acredito que, mesmo assim, o Jung ele já tinha uma bagagem, mesmo que essa bagagem não fosse comparada ao do Freud. Mas eu acredito que tem mais gente aqui que vai saber muito mais coisas dele do que eu. Mas eu tô dando apenas como exemplo. Bom, pelo que eu percebi, era um momento desafiador para a carreira do Jung, não só para a carreira dele, mas como o próprio ser humano que ele era, né? Tanto é que o nó do norte dele se encontra na casa 2 em Áries, e a casa 2 tem a ver com valores, mas não só valores, vamos dizer assim, no seu aspecto mais inferior, né? Financeiro, em relação a dinheiro, mas valores elevados, valores da essência humana, né? Daquilo que o eu interior traz dentro dele. Eu estava pesquisando sobre mais informações sobre o Jung e encontrei esse site que relata um pouco do que aconteceu, os sintomas, né, desse acontecimento, e diz o seguinte: nessa tensão emocional, os conteúdos inconscientes apresentavam forte atividade. Em seu relato, Jung afirma que no outono de 1913 sentiu uma pressão psíquica que pareceu deslocar-se para o exterior, como se algo pairasse no ar. Em vez de lutar contra os conteúdos que surgiam, preferiu colocar as fantasias em primeiro plano. Inicialmente anotou-as nos livros negros e posteriormente transcreveu-as com comentários para o livro vermelho. Nesse longo processo, as fantasias foram ricamente adornadas por imagens. Em agosto de 2014, eclodiu a Primeira Grande Guerra e o isolamento de Jung se ampliou. O autoexperimento com os conteúdos psíquicos passou a ter cada vez mais importância. As imagens que emergiam do campo inconsciente estavam diretamente relacionadas à turbulenta situação emocional vivida por Jung naquele período.
O confronto com o inconsciente se iniciou, de acordo com Sonu Chandazani, pela prática da imagem, ou seja, pela busca do desdobramento das sequências dramáticas. A linguagem observada no Livro Vermelho tem continuidade em uma espécie de elaboração lírica. Nesse nível de compreensão, Jung procura o sentido para essas expressões em enfáticos textos poéticos e em iluminuras de estilo medieval. Por isso eu acredito que essa descida ao inconsciente, o confronto com o inconsciente, tem a ver com algum momento desafiador para esse ser humano. É um momento em que pode vir carregado de sintomas emocionais, sintomas, vamos dizer assim, que não, a princípio não são compreendidos, né? Conteúdos do inconsciente podem subir à superfície sem que o próprio ser humano ele se dê conta, né? Tipo assim, ele tenha consciência do que está acontecendo dentro dele, né? No seu interior, no seu mais profundo eu. E aí pode ser que esse momento desafiante tenha a ver com algo externo também, né? Porque o externo, na verdade, ele é uma réplica, um reflexo do nosso interior. Na minha percepção, eu acredito que a descida ao inconsciente é algo que acontece, não é algo que a pessoa faz deliberadamente. Ela só faz isso deliberadamente quando ela já está, vamos dizer assim, com a sua libido regredida, ou seja, com a energia psíquica regredida, voltada para dentro de si, né, numa introspecção. Aí sim ela faz isso deliberadamente, mas antes disso, não acredito que seja uma decisão consciente. Acredito que simplesmente é um movimento, vamos dizer assim, cíclico da vida do ser humano, em que na segunda metade da vida ele vai ter que passar por esse momento de transformação, morte e renascimento, mudança de paradigmas, enfim. Bom, a descida ao inconsciente não representa somente o lado obscuro, mas uma grande possibilidade de vida se esconde lá embaixo, né? Ou seja, existe aí a grande possibilidade de morte e renascimento do ser humano. Quando ele compreende as figuras, né, as imagens do inconsciente, ele consegue libertar as forças originárias dessas imagens e integrá-las no seu ser. E isso gera uma grande expansão da própria personalidade desse ser humano. Bom, os próximos slides vão comentar um pouco sobre isso. Bom, ao que parece, o Jung não somente percebeu essa possibilidade de vitalidade do ser humano, como nele, como também nos seus pacientes. No trecho do livro O Segredo da Flor de Ouro, diz o seguinte: ao observar a via de desenvolvimento daqueles que silenciosamente e como que inconscientemente se superavam a si mesmos, constatei que seus destinos tinham algo em comum. O novo vinha a eles do campo obscuro das possibilidades de fora ou de dentro, e eles o acolhiam e com isso cresciam. Parecia-me típico que uns o recebessem de fora e outros de dentro, ou melhor, que alguns o novo crescesse a partir de fora e em outros a partir de dentro. Mas de qualquer forma, nunca o novo era algo somente interior ou somente exterior. Ao vir de fora, tornava-se a vivência mais íntima. Vindo de dentro, tornava-se acontecimento externo. Jamais era intencionalmente provocado ou conscientemente desejado, mas como que fluía na torrente do tempo. Bom, esse trecho mostra claramente que não é algo provocado, né? Não é intencionalmente provocado
pelo ser humano esse contato com o inconsciente dessa forma, né, como confronto, ou que o ser humano conscientemente desejasse passar por esse momento de renascimento, né, de morte e renascimento, que na alquimia era representado pela fase da Nigredo. Então ele continua, sempre me impressionou profundamente o fato de que o novo, preparado pelo destino, nunca ou raramente corresponde à expectativa consciente ou aos instintos enraizados, tais como os conhecemos. Pelo contrário, o novo constitui uma expressão apropriada da personalidade total, uma expressão que jamais se poderia imaginar de uma forma tão completa. O que fizeram tais pessoas para levar a cabo esse processo libertador? Na medida em que pude percebê-lo, elas nada fizeram, mas deixaram que as coisas acontecessem de acordo com o ensinamento do mestre Lao Tzu. Assim permitiram que a luz circulasse de acordo com a sua própria lei, sem abandonarem sua ocupação habitual. O deixar acontecer, na expressão do mestre Eckhart, a ação da não ação foi para mim uma chave que abriu a porta para entrar no caminho. Devemos deixar as coisas acontecerem psiquicamente. Eis uma arte que muita gente desconhece. É que muitas pessoas sempre parecem estar querendo ajudar, corrigindo e negando, sem permitir que o processo psíquico se cumpra calmamente. Em outro trecho do mesmo livro, ele fala o seguinte: quando as ocupações se nos propõem, devemos aceitá-las. Quando as coisas acontecem em nossa vida, devemos compreendê-las até o fundo. Um receberá principalmente o que lhe vem de fora e o outro o que lhe vem de dentro. E segundo a lei da vida determinar, um receberá de fora o que antes nunca recebia, e o outro receberá de dentro a possibilidade antes excluída. Esta conversação, ou conversão, desculpa, do próprio ser, significa uma ampliação, elevação e enriquecimento da personalidade, uma vez que os valores iniciais sejam mantidos ao lado da conversão, caso não sejam meras ilusões. Se não forem mantidos com firmeza, o indivíduo sucumbirá à unilateralidade oposta, caindo da aptidão na inaptidão, da adaptabilidade na inadaptabilidade, da sensatez na insensatez e mesmo da racionalidade na loucura. O caminho não é isento de perigo. Tudo o que é bom é difícil e o desenvolvimento da personalidade é uma das tarefas mais árduas. Trata-se de dizer sim a si mesmo, de se tomar como a mais séria das tarefas, tornando-se consciente daquilo que se faz e especialmente não fechando os olhos à própria dubiedade, tarefa que de fato faz tremer. Bom, aqui o Jung fala exatamente sobre os perigos, né, desse contato com o inconsciente, ao ponto que, ao mesmo tempo, ele represente uma possibilidade de vitalidade, de expansão da consciência e uma ampliação da própria personalidade, mas também há um risco muito grande que é de você ter a sua parte consciente dissolvida pelo inconsciente. Por isso que ele fala dos valores, né? Os valores aqui, eles devem ser mantidos, ou seja, a bagagem adquirida durante a primeira metade da vida, os valores adquiridos na primeira metade da vida devem ser mantidos, desde que esses valores eles não sejam meras ilusões. E, de fato, né, o que a pessoa viveu serve como base para que ela se mantenha, vamos dizer assim, enraizada no momento que houver esse mergulho no inconsciente. Bom, eu acredito que essa parte ela pode ser representada pela mitologia do rapto de Perséfone pelo o deus do submundo Hades, né?
Só que a vida, ou no caso Deméter, né, que é a mãe de Perséfone, exige que a filha também passe algum tempo na superfície, né? E não somente no submundo. Então tem que haver esse equilíbrio entre consciente e inconsciente agora, para que não ocorra uma outra unilateralidade agora em sentido oposto, né? No caso, se o ser humano passou metade da vida vivendo um extremo, uma unilateralidade do racional, corre o risco agora de acontecer o oposto, né? De a sua energia psíquica ir tanto para dentro, para uma introspecção, que acaba que essa pessoa não consegue subir mais e fica no submundo. Bom, em 1940, Jung escreveu o seguinte: a ameaça da própria singularidade por dragões e cobras indica de modo particular o perigo de a consciência recentemente adquirida ser tragada novamente pela alma instintiva, o inconsciente. Aqui ele fala principalmente da psicologia do arquétipo da criança. A figura do arquétipo da criança é esse novo ser que nasce, né, desse novo deslocamento da personalidade para o self, né, para o si mesmo, para o ponto de equilíbrio. Como eu falei no vídeo anterior, existe uma parte da nossa alma, né, se é que se pode falar de parte, que é instintiva, que é o inconsciente. Então, essa parte ela sempre tenta tragar a gente para essa inconsciência instintiva. Então, existe essa ameaça, mesmo depois da pessoa ter adquirido um pouco de consciência dos conteúdos do inconsciente, tanto do inconsciente pessoal como do inconsciente coletivo, sempre vai existir esse perigo. Bom, pessoal, a princípio era essa a segunda parte do vídeo, da descida ao inconsciente. Na prática, não é nada confortável você ter sua energia psíquica totalmente introvertida, né? Voltada para dentro de si. E acessar esses conteúdos, lembranças, enfim, memórias vindo à tona também. Mas, como Jung relata, parece ser um processo circular da luz. Então, a luz ela precisa fazer esse movimento circular de abranger a parte escura da alma, assim como acontece as estações do ano, que existe inverno, verão, primavera, outono. Acredito que o ser humano ele precisa desses momentos de introspecção para justamente acessar uma parte que foi abandonada, né, de sua alma, e com isso integrar. E também é a hora que se faz o equilíbrio, né, que se faz os ajustes, o que tem a ver com a sua personalidade, né, o que agora faz parte, né, enfim, tem a ver, eu me identifico, não me identifico mais com isso, enfim, existe um amadurecimento da psique que ocorre depois da metade da vida, e essas descidas ao inconsciente é de suma importância para a pessoa encontrar a sua singularidade, a sua individuação. Bom, é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like. Se não é inscrito, se inscreva e nos vemos nos próximos vídeos. Até breve. Tchau, tchau.